tudo bem com você? Aqui é a Ana Cláudia da Academia de Radiologia. E hoje nós vamos falar sobre tipos de magnetos, que são os tipos de equipamentos que produzem o campo magnético. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre os tipos de magnetos das ressonâncias magnéticas. Então, eu vou te mostrar os 3 tipos de magnetos, algumas vantagens e desvantagens de cada um deles. Vamos lá, então. Então, nesse primeiro slide aí, eu já mostro para vocês os 3 tipos de magneto. Então, esse primeiro, ele é um magneto supercondutor. Esse segundo é um magneto permanente e esse terceiro é um resistivo. Mas vejam que essas setas vermelhas, elas apontam para a direção do campo. Veja que no supercondutor, nesse primeiro, tem um campo magnético horizontal. Nessa figura aqui do meio, que é o campo magnético permanente, eu tenho um campo vertical. A direção desse campo é vertical. E aqui nesse tipo de equipamento, o terceiro resistível, eu tenho também um campo magnético na direção horizontal. Então, vamos a cada um dos tipos de magneto. Então, o primeiro aí são os permanentes. Você está vendo já um dos modelos aí, o aperto. Então, esse equipamento, esses tipos de magnetos são feitos de materiais ferromagnéticos, porém, eles têm aí uma limitação de campo devido ao seu tamanho. Na verdade, quanto maior for o magneto, maior é a intensidade do seu campo, porém eles são muito pesados, então eles estão limitados exatamente pelo seu tamanho. O campo magnético é limitado pelo tamanho do equipamento. Então a gente tem campos de 0,2 Tesla a 1 Tesla. Teoricamente conseguimos chegar até 1,2, porém um tamanho gigantesco, que do ponto de vista clínico, econômico, estrutural não é muito viável. Bom, eles são produzidos basicamente em 2 formatos. Formato em C, que é esse que você está vendo aí, ou mesmo no formato H. Ele tem algumas vantagens, como baixo custo de operação, ou seja, ele não vai consumir energia elétrica para produzir o seu campo. Ele tem uma arquitetura aberta, isso melhora muito o acesso ao paciente. Para aqueles pacientes claustrofóbicos, esse equipamento ele tem uma vantagem muito grande. A segurança dele é mais simples, justamente porque a intensidade do campo dele é menor. Porém, ele vai ter também as suas desvantagens. Ele vai ter limitações clínicas, ou seja, eu não vou conseguir fazer todos os tipos de exame que são feitos, por exemplo, numa ressonância magnética supercondutora. E a gente não pode esquecer do peso desse equipamento. E aí a gente precisa de uma estrutura adequada, ou seja, uma estrutura que suporte o peso de algumas toneladas, como esse equipamento, e lembrando que ele tem geralmente baixo campo. E aí vamos à outra divisão, que são os eletromagnetos, que são os outros 2 tipos. Então, quando a gente fala de eletromagnetos, são aqueles magnetos que precisam de corrente elétrica. E aí nós vamos ter os resistivos e os supercondutores. Então, eles são formados por arranjos de bobinas, ou seja, eles vão precisar de corrente elétrica no núcleo do magneto que vai induzir o campo magnético. Então, veja aí os resistivos. Então, esses resistivos são aqueles que vão precisar de corrente elétrica para produzir o seu campo magnético. Então, esse que você está vendo aí é um equipamento resistivo, é um magneto resistivo, que é o da Fonar. E o campo magnético dele vai ser proporcional à quantidade de corrente que passa nas suas bobinas. Então, esses equipamentos, esses magnetos resistivos, eles são mais raros, ou seja, cerca de 2% das ressonâncias magnéticas instaladas no mundo são resistivas. E aí a gente acabou de ver que eles precisam de corrente elétrica. E aí uma vantagem é que eles podem ser ligados e desligados, então em alguma emergência basta desligar o campo e tá tudo certo, a gente consegue resolver aquela emergência. Porém, algumas desvantagens é que ele tem um alto custo operacional, ou seja, para eu produzir o campo magnético o tempo todo, eu vou gastar muito dinheiro para isso. Então, eu vou pagar uma conta de energia elétrica muito maior. E também ele tem baixa intensidade do campo. E aí isso gera lá as limitações clínicas que a gente viu também para os permanentes. Não são todos os exames que poderão ser realizados num equipamento como este.
E aí vem os supercondutores. Os supercondutores é tudo que existe mais moderno em ressonância e mais potente também que existe em ressonância magnética. O seu magneto é feito de uma liga de nióbio e titânio. E aí, para que a gente tenha a supercondutividade, que é o que vai produzir o campo magnético, além da corrente que vai fluir nessa liga de nióbio e titânio, nós vamos precisar do hélio líquido. Inclusive, se você quiser saber detalhes desse elemento do hélio líquido, aqui no nosso canal tem um vídeo falando sobre ele. Então é interessante que você conheça também esse elemento aí que é tão importante na ressonância magnética. Esses supercondutores a gente consegue intensidades maiores do que um Tesla, e aí existem ressonâncias de 3, de 7, de 14 Teslas, que são utilizadas em experimentos na parte de pesquisa. Aí ele tem vantagens da variedade de aplicações que esses equipamentos possuem. Possui um baixo custo operacional quando comparado com resistivo, por exemplo. Para manter o seu campo, eu não vou gastar tanta energia elétrica. Eu vou precisar, lógico, do hélio para manter a supercondutividade. Então, o custo operacional ele é menor comparado à intensidade de campo, comparado ao que se gasta no resistivo, por exemplo. Porém, ele tem aí, seria uma desvantagem, ele tem um alto custo de aquisição, a manutenção desses equipamentos é cara e a segurança é mais complexa, exatamente por campos, pelas intensidades de campo serem maiores. Então, eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre os 3 tipos de magnetos, as suas vantagens e desvantagens. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!